Boa noite. Estamos começando com mais uma aula da pré-mocidade da Casa de Caibar. Então, nós vamos fechando nossos olhos e vamos agradecendo a Deus, nosso Pai Maior, a Jesus, nosso mestre e amigo, a toda essa equipe de Caibar Schutel, que sabemos está desde as primeiras horas do dia preparando este ambiente para que agora nós estivéssemos aqui. Agradecer, Pai, pela oportunidade de aprendizado nesta noite e que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas, porque como disse, os espíritos dizem e Kardec, o bom espírita é aquele que demonstra em suas ações e na sua vida. E vamos pedindo para que a nossa aula possa transcorrer em muita paz e muita harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Edu, você pode ler para a gente, por favor, esse tópico, uniões antipáticas? Claro. Uniões antipáticas. A antipatia é uma aversão, repulsa instintiva que aparece quase sempre pela forma diferente de pensar, ou um espírito mau que, ao ver uma pessoa pela primeira vez, percebe que vai ser censurado. Afasta-se dessa pessoa e começa a sentir ódio, inveja que inspira o desejo de vingança. Muitas vezes nos encontramos por alguém que é bonito, fala bem e tem dinheiro. Na convivência, percebemos que tudo não passou de ilusão. Não podemos nos esquecer que, antes de qualquer coisa, somos seres espirituais. É a alma que ama, não o corpo. Na maioria das vezes, as pessoas se apaixonam pela matéria. Quando somos atraídos pela bondade e sinceridade, esse afeto se torna duradouro. Quando a atração é despertada pelo bem vestir, o belo carro, a beleza física, sem levarmos em conta os sentimentos, pode ter surpresas desagradáveis e sermos muito infelizes. Muito bem, Edu, obrigado. Então, esse tema, gente, ele é abordado nas questões 939 e 940 do Livro dos Espíritos. Então, lá, vou pegar só um trechinho, vou ler só um trechinho para vocês, tá? Que diz o seguinte: há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível. Eis porque o que se julgam amar com um amor eterno acabam se odiando, quando passa a ilusão. Então, para entender melhor antipatia, nós vamos começar estudando o que é simpatia, né? Que seria o antônimo de antipatia. Então, simpatia, de acordo com o dicionário, é afinidade moral, similitude no sentido e no pensar que aproxima duas ou mais pessoas. A antipatia, ao contrário, é o oposto, né, da simpatia, podendo ser resumida também no sentido trivial, que seria o seguinte: aversão espontânea ou gratuita por alguém ou algo. Repulsão, conhecida popularmente quando se trata de relacionamento entre os casais. Incompatibilidade de gênios. Então, vamos lá. Quando se fala em união, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a união entre um casal, né? Então, para começar essa explicação sobre uniões antipáticas, eu vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo, vamos lá. O primeiro exemplo é de uma jovem que ela se apaixona por um rapaz bonitão, saradão, que tem bens materiais, olha só. Ela acha ele o homem perfeito, modelo de homem perfeito, lindo por fora, né, aquela coisa toda, ainda tem os bens materiais, tal, então ela resolve se casar. Com o passar do tempo, ela descobre que aquela pessoa é bonita apenas por fora. Por dentro é um ser arrogante, orgulhoso, egoísta. E aquele amor, que era imenso, era um amor de contos de fadas, que ela achava que fosse, né?
ele vai se acabando e muitas vezes se transforma até em rancor. E agora um outro exemplo, segundo exemplo para vocês. Um rapaz, ó, já mudou já a história. Um rapaz muito simpático, simples, sem bens materiais, de beleza comum, cheio de sonhos, esperanças, conquista aquela moça bonitona. E aí ele conquista essa moça pelo que ele é por dentro, por suas atitudes, né? Por suas atitudes, sua gentileza. E aí eles se casam e vivem muito felizes. Porque houve aí, nesse caso, gente, uma conexão de alma, de espírito. Já na primeira história que eu contei do bonitão, do saradão, houve apenas uma conexão de corpo. A conexão de corpo, ela é uma conexão temporária. Então, o que vale mesmo é conviver com pessoas que te fazem bem, que causam uma satisfação íntima. Porque nós sentimos com o espírito. O que fica, o que permanece é aquilo que nós sentimos com o espírito, aquilo que vem de dentro, sentimos dentro de nós mesmos. Já aqueles que nos conquistam com itens materiais, que por outro lado, né, acabam sendo pessoas difíceis, são pessoas arrogantes, elas não causam uma sensação íntima boa dentro de nós. Muito pelo contrário, às vezes estar ao lado dessas pessoas é sofrível. E sendo seres humanos, nós precisamos nos sentir bem, isso é fato. Quando isso não ocorre, nós passamos a ser seres infelizes. Então, diante que tudo isso que foi dito, todos esses exemplos, há o nosso livre-arbítrio, a escolha de estar ao lado de quem queremos estar e colher os frutos desse relacionamento. A felicidade ou infelicidade diante do quesito união depende de cada um de nós, de nossas decisões, de nossas escolhas. Agora, vamos levar esse tema, união antipática, para o nosso dia a dia. Seja no relacionamento entre espíritos dentro de uma mesma casa, seja uma mãe, um filho, pai, filho, irmão com irmão. Quando esses espíritos se encontram na mesma família, é porque eles precisam aprender a se amar. Mais um pouquinho, que são aqueles espíritos que têm já uma afinidade, né? Ou aprender a se amar realmente, no caso de espíritos que não têm antipatia, não têm uma simpatia um pelo outro. Nós estamos nesse mundo, gente, para aprender e aumentar a nossa capacidade de amar o nosso próximo. Isso é fato. E sim, temos que aproveitar a oportunidade da reencarnação e exercer esse perdão. O perdão a nós mesmos e o perdão ao nosso próximo. A antipatia entre membros da mesma família é um desafio muito grande. Muitas vezes é penoso estar perto daquela pessoa. E como que a gente faz então? Se nós temos que perdoar aquela pessoa, nós vivemos na mesma família, temos que aprender a amar, temos que fazer o seguinte, além da muita prece, né? Mudar o nosso padrão vibratório, porque nós somos aquilo que nós pensamos. Então, vamos começar a pensar boas coisas sobre aquelas pessoas. Enviar energias positivas para aquela pessoa. Isso não vai acontecer, obviamente, de uma hora para outra, que às vezes o rancor que existe na intimidade é muito grande. Mas, com exercício e boa vontade, vamos conseguir sim. E lembrar sempre de Jesus e da frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, gente, seja no relacionamento em família, seja no relacionamento em sociedade, cada um de nós compete uma cota de esforço diário para melhorar a convivência com o nosso próximo. E principalmente com o próximo mais próximo, ou seja, os nossos familiares. Entendermos ele como espírito, seres únicos, e o nosso próximo, gente, é o nosso maior instrumento de evolução. É isso, e agora eu vou passar para a Marilene. Boa noite, meninas. Edu, você já leu os 2 tópicos, que eu vou falar dos 2, que daí eu já emendo um no outro, tá bom?
Tá bom. Vamos lá. Preocupação com a morte. Por que devemos nos preocupar com a morte se nunca morremos? Somos espíritos e o corpo nada mais é que uma casa temporária. Não devemos acreditar que após a morte poderemos ir para o inferno ou mesmo para um paraíso. São crenças que devem ser ignoradas. Devemos sim ter a preocupação em levar uma vida correta, agindo com justiça. Sermos fraternos com os que estão à nossa volta. Respeitar pai e mãe. Sermos leais com os nossos irmãos e amigos. O sentimento de bondade deve ser o patrimônio que nos acompanha pela existência fora. Desgosto pela vida, suicídio. A falta de fé pode levar ao desgosto da mesma forma que ficamos infelizes quando deixamos de trabalhar naquilo que gostamos. O trabalho é bom, pois faz com que exerçamos nossos talentos, que nos foram dados por Deus, assim como a vida. Não podemos dispor daquilo que não é nosso. A vida material nos foi permitida por Deus, portanto, devemos respeitá-la e honrá-la. O suicídio é um desrespeito às leis divinas. Desejar morrer porque se está infeliz, miserável ou sem amor, é desprezar a inteligência que nos foi dada pelo Criador. Se nos sentirmos amargurados, pratiquemos o amor. Melhor remédio não há. Trabalhe, estude, glorifique a Deus lutando pela vida. Bom, então vamos primeiro falar do tópico da morte, né? Sobre a morte. A preocupação que nós temos com a morte. Nós vivemos num planeta muito mais materializado do que espiritualizado. Então, nós somos espíritos que ainda estamos muito apegados à matéria, né? Nós não estamos ainda no nível de espiritualidade para conseguir entender, né, o que realmente é a morte. Nós sabemos que a morte não existe, que existe, sim, a morte do corpo físico, que é uma etapa, né, que é da nossa evolução, que é um momento. Então, algum momento a gente vai estar aqui no plano material, outra hora a gente vai estar no plano espiritual, mas ainda nós temos que trabalhar muito, muito mais o nosso espírito para a gente, como diz assim, praticar o desapego. Nós já falamos várias vezes em várias aulas aí, as dificuldades que cada um de nós temos de nos desapegarmos, né, das coisas terrenas. Uns têm apego a bens materiais, outros têm a bens familiares, mas nós somos apegadas. Então, isso é a nossa maior dificuldade, é o nosso medo. E também a nossa verdadeira falta de fé. Porque se nós acreditamos que nós temos uma vida que continue, nós não deveríamos ter medo, concorda? A partir do momento que a gente vive uma vida, claro, a gente não é santo, não vai viver como um santo aqui, mas a gente vive uma vida em que a gente procure, dentro das nossas condições, praticar o bem, não prejudicar ninguém, nós não teríamos que ter medo do que a gente vai encontrar do lado de lá, certo? Então, a gente precisa, primeiro, trabalhar isso de dentro da gente, que a morte é inevitável. Uns vão morrer mais jovens, outros vão morrer mais velhos, uns vão morrer de morte natural, outros de doença. Nós vamos partir. O trem vai chegar uma hora que vai ter uma estação que vai ser a nossa, não temos como fugir disso. A única coisa que a gente tem é essa certeza. Então, a gente tem que viver, né? Tem um ditado que diz, todos os dias como se fosse o último, né? A gente tem que aproveitar todos os dias, não se preocupando com o que vai acontecer na manhã. Vamos viver um dia de cada vez, fazer aquilo que a gente tem de melhor e ter a nossa consciência tranquila. A hora que chegar a hora da gente, a gente vai partir com mais serenidade e estudarmos bastante para a gente entender que a gente não precisa temer a morte, a gente precisa vencer ainda, mas a gente ainda tem muito instinto de conservação dentro da gente. Então, esse instinto que nos, sabe, que prende ao nosso corpo, que a gente não quer perder, que a gente tem esse medo, a gente sempre associa a morte com sofrimento.
Por mais que seja, às vezes a pessoa pode estar doente, na cama. A morte é uma libertação, mas a gente sempre está coitadinha, foi. Muitas vezes, sabe? Tudo que eu queria, que o espírito queria era partir. Mas a gente que está do lado de cá não entende isso. Então, vamos aprendendo devagarzinho a nos desapegarmos, a viver aqui realmente como um mundo de passagem. Não é fixo, não é permanente. Né? A gente vai, cada vez que a gente vai encarnando, reencarnando, a gente está fazendo a nossa preparação para mundos melhores. Que a gente não vai ter todo esse sofrimento, não vai ter essa necessidade de ter doenças, de ter sofrimento, para poder resgatar, né, os nossos débitos. Agora, falando sobre o suicídio, a gente vive um momento em que o suicídio é uma tragédia mundial. Eu estava lendo, eu baixei até um livrinho da Federação aqui, se vocês tiverem interesse, chama Em Defesa da Vida, Suicídio Não, que eu não sei se está em segundo ou terceiro lugar de causa de mortes no mundo, é o suicídio. E, infelizmente, tem uma grande faixa, não sei dizer em números, de jovens, muito jovens se suicidando. Em todas as camadas, né? Não tem rico, não tem pobre. Aqui diz assim, quer ver? Ó, deixa eu dar um pedacinho aqui. O suicídio é a triste ilusão, porque somos seres imortais e a vida continua plena, além da morte física. Por que pessoas cometem suicídio? São várias as causas, todas indicativas do desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divina. Então, gente, a gente não quer ser juiz aqui e nem doutor. Nós sabemos que existe uma doença chamada depressão, quem tem diz que é terrível. A pessoa tem muita dificuldade de lutar, de tratar, precisa tomar remédio. É muito difícil quem tem depressão. Mas a gente vê também que existe uma grande parcela de pessoas que estão se suicidando por estarem vazias. É o chamado vazio interno. Vazio espiritual, porque a pessoa não vê razão para vir. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Isso vem, nos tempos de hoje, da facilidade que as pessoas estão tendo de ter acesso a tudo. As pessoas não estão precisando lutar, sabe? Está tendo muita facilidade, muita ociosidade, como diz aí, como o Eduardo leu. A partir do momento que nós não precisamos lutar por nada, a nossa vida vai deixando de ter graça. Nós vemos pessoas ricas, maravilhosas, bonitas, com profissão, com tudo, que acabam se suicidando por quê? É o vazio interior que essa pessoa tem. E é isso que nós precisamos buscar preencher. Nós não somos aqui, não tenho a receita de nada, mas o que eu posso dar de testemunho, com licença de falar, eu já trabalhei no CVV, não sei se vocês conhecem, o Centro de Valorização da Vida. Eu trabalhei alguns anos lá. Então, eu vi coisas que não passam pela cabeça, digamos, tem muita coisa que não passa pela cabeça de vocês. E o que acontece? As pessoas que têm essa tendência, o que elas precisam? Nós temos o hábito de oferecer solução para as pessoas. Mas, muitas vezes, o que é bom para nós não é bom para os outros. Não funciona dessa maneira. Então, essas pessoas, o que elas precisam? Elas precisam ser ouvidas, precisam ser acolhidas. Então, nas famílias, quando a família percebe que há alguém com essa tendência, a gente não tem que oferecer solução para ela. Às vezes, essas pessoas elas querem ser só notada, ela quer ser ouvida. Então, chega, fala, o que você quer? Porque, muitas vezes,
qual a ferramenta que a gente usava para a pessoa? Quando a pessoa ligava, olha, eu vou me matar, eu não tenho mais razão de vida. Eu não tenho para que eu estou, sabe, 2, 3 horas da madrugada, a pessoa falou assim, para mim tanto faz, eu vou sair daqui, eu vou pular não sei na onde, eu vou fazer isso. O que a gente tem que falar para a pessoa? Vamos conversar um pouco? Você não quer dar um tempo, você não quer pensar melhor? O que está ruim na sua vida? Você tem que puxar para a pessoa para ela falar. Aí você fala, olha, por incrível que pareça, a pessoa, você não deve nem falar, tem fé em Deus, porque às vezes a pessoa se sente até, vamos dizer assim, insultada, porque ela fala, você acha que eu não creio em Deus? O que a gente tem que buscar? O que você quer? O que você precisa para que você se melhore? O que você gostaria que acontecesse? Com isso, o familiar vai tentando descobrir o que a pessoa quer, o que a pessoa está sentindo. Nunca enfiar a goela abaixo a solução. Então, as pessoas precisam, as famílias precisam ter mais cuidado, precisam estar mais atentas, desde cedo. Porque é um vazio que às vezes vem de outras encarnações. Não é necessariamente de coisas dessa encarnação. Então, se uma pessoa com essa tendência vem aos nossos cuidados, é porque, de alguma maneira, nós temos uma chance até de tentar conter que ela cometa esse ato novamente. Então, uma família bem estruturada, uma família que, sabe, trabalha com Deus, que ensina, que mostra que a vida não é só isso, que a vida não é só um par de sapato bonito, não é um carro de marca, não é uma bolsa de marca, que existe muito mais que isso. A família que trabalha isso tem mais chance de ajudar uma pessoa que precisa. Então, vamos pensar bem, não vamos criticar, não cabe a nós criticarmos, porque esse jovem está tudo, não faz nada. É um momento muito difícil e cabe às famílias, né, enxergar o que pode ser feito pelo jovem, que às vezes está trancado dentro do quarto, e a gente fala, pelo menos não está na rua. Cuidado, tá? Quando um jovem está muito fechado, é hora da gente se abrir com ele e prestar mais atenção. Graças a Deus, é isso. Muito bom, gente. É, Nós encerramos o nosso semestre, né? Um tema bem bacana, né? Esse último tema aí dos penas. do suicídio. Não, é o tema todo, né, o tema Laila? inteiro, isso hoje é o tema inteiro, né? Sim, e ainda mais nos dias de hoje que a gente ouve tantos jovens se suicidando, tanta notícia de jovens se suicidando, e parece que cada vez mais novos. É uma coisa assim alarmante. E isso que a Marilene falou é muitíssimo importante, porque realmente tem pais que a gente escuta, nossa, agora fica trancado o dia inteiro no quarto, eu prefiro, porque não está no meio da rua, mas também não bate na porta para, filho, está tudo bem, né? E não conversa. Então, a gente precisa realmente conversar com os filhos, né? Para saber o que está acontecendo, porque eles gostam, sabe? Os filhos sentem firmeza, eles sentem segurança. Aqueles pais também que dão tudo, que dá presente, que dá isso, que dá aquilo, mas não dá o carinho, a atenção, eles não gostam, eles preferem aqueles pais que dão bronca, que vai atrás, que corre, porque eles sabem que ali é o porto seguro, que quando eles precisarem, eles têm aonde se recorrer, né? Sim. É falta muito de Deus na importante. vida, né? Na verdade, eu acho que o que falta isso acontece, isso pode acontecer em qualquer faixa etária, quando a pessoa Sim. de Deus. Quando ela se afasta dos bons espíritos, isso é que nós somos vibração. Então a gente vibra o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Baixou a vibração, o que você vai atrair para você? Já começa um processo de obsessão. Sim. Então, assim, é uma escala, né? Então, abaixou a vibração, você já atraiu os espíritos, às vezes até espíritos de outra encarnação, que é ali, né? Os vingativos, Os inimigos, né? inimigos, tal, né?
Então, já entra no processo de obsessão. Sim. Tem na minha Muito família, complicado. eu me lembro de ver pelo menos um caso que eu estou lembrada de suicídio de uma pessoa não tinha 20 anos. Não, um mais velho, que era um rapaz, tinha tudo, era tudo. Tinha dinheiro, tinha família. Você não consegue imaginar o que podia estar faltando para aquela pessoa. E o outro era um jovem, acho que não tinha nem 20 anos, também com tudo. Aí você olha os dois opostos, ele está falando de jovem. Sim, tem muito, muito, muito jovem. Porque o jovem, ele precisa sentir, como ela disse, a família como um porto seguro. Quando você dá toda a liberdade, porque o jovem, praticamente hoje em dia, infelizmente, ele está decidindo a vida dele sozinho. Porque ele tudo pode, você não pode mais questionar, você não pode falar você não pode falar que isso está certo, que você está reprimindo, você não pode falar isso. Então, o jovem, ele está se sentindo, sabe, para onde que eu vou? O que eu faço? Fica sem direção. Entendeu? É isso mesmo. Eu me Mas lembro às vezes, Marilene, não é nem a questão da família, não. Porque assim, a gente sabe que o jovem é mito. Isso é uma coisa que eu falo muito, assim, eu falo muito falava muito para as crianças na infância, falo para o meu filho, você tem seu livre-arbítrio. E você vai colher a causa e efeito disso, do que você fizer. Então, mas tem você essa está questão agindo. também. Você está Tem essa agindo como questão família. também. É isso que eu... Então, mas assim, você não tá pode agindo como jogar família. muito as coisas para a família, porque existe essa questão do livre-arbítrio. É a mesma coisa das pessoas que são drogadas. Tem mãe que você fala assim, essa mãe fez tudo que ela podia fazer. Ela fez tudo. Só que aconteceu o quê? O filho escolheu o caminho errado. Então, ele teve o livre-arbítrio de escolher isso também. E ele vai sofrer a causa e efeitos disso. Não, mas você está dizendo exatamente o que eu disse, Lara. Então, você trabalhou. Você trabalhou, apesar de você dar o livre-arbítrio para ele, mas você orienta. É isso. Então, você mas assim, mesmo assim, Maria, você faz, mas olha, você vai ter pensando, sim, fico pensando assim, por exemplo, eu penso muito nessas mães que trabalham, por exemplo, uma mãe de comunidade, ela sai cedo para trabalhar, e às vezes ela trabalha muito longe, então assim, ela passa o dia sem ver os filhos, porque ela precisa alimentar os filhos dela. Sim. Ela precisa dar o pão para o filho. E aquele filho fica ali. Mas, Laila, a maioria dos suicidas não é da favela, por incrível que pareça. Não, estou falando assim, a maioria dos da questão do livre-arbítrio do filho, mas eu estou de dizendo, fazer a escolha que ele aquela quiser. mãe que sai para trabalhar é uma coisa. Eu estou dizendo, filho que tem tudo e não precisa lutar por nada e ele pode tudo. Então, a maioria, quem se está se matando são jovens com dinheiro, com condição social. Infelizmente, não é regra, não estou falando que isso é regra, mas... Não tem regra. Não tem regra, não é isso. Mas, assim, você vê Para isso não tem regra. E não é culpa, não estou falando que é culpa da família, eu estou só dizendo o seguinte, que a família elas tem que estar atenta, né? Porque até um determinado tempo nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Depois ele vai ter o livre-arbítrio dele, lógico, mas até um determinado dependendo, momento... ele já tem o livre-arbítrio dele, né? E você sabe que eu estava conversando esses dias não, faz umas semanas atrás, até no Livro dos Espíritos, uma mãe falando sobre essa questão de educação, que ela acaba muito preocupada do que fazer, do que não fazer. Então, assim, eu estava até pensando, assim, gente, precisamos preparar alguma coisa para as mães, para a família. Porque às vezes a família... Elas se sentem culpadas. A família fica angustiada, eles não sabem o que fazer. Sim. Nossa, mas será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Então, é uma faca de dois legumes, né? Eu fico pensando assim, poxa vida, eu penso na minha família, nos meus pais, por exemplo, se eu tivesse um irmão que fosse, sei lá, né, para o caminho meio torto, meus pais são pessoas ótimas, deram uma educação maravilhosa para a gente. Então, qual seria a parcela de culpa deles ali, né? Não, nenhuma. Então, assim, eu penso muito nessa questão da família. A família, eu fico pensando, e se fosse com a minha família? Não, mas a família, né? Não necessariamente a família é culpada, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer tão somente que com a facilidade, não é da família, da sociedade, de a criança poder tudo.
eles estão assim, sem rumo, sem para onde ir. Não tem como, muitas vezes, a família quer brecar e não pode, é o contrário. De repente, você ensina, você dá um ensinamento dentro de casa, ele vai na rua e fala, ah, mas o meu coleguinha de escola faz totalmente diferente. É o contrário. Então, quando eu falo de liberdade, eu não falo que é a mãe que está dando liberdade, é a sociedade que permite. Você pega na televisão, pelo amor de Deus, não estou criticando o sexo, não é nada disso, mas pode isso, pode aquilo, pode aquilo. Às vezes uma criança, um jovem, ele ainda não sabe o que ele vai fazer. Eu acho difícil, né? Meninas, Informação, né? desculpe interromper, mas faltam uns 4 minutinhos minutos. só e a gente Ai, tem que desculpa fazer aí. a prece final, né? E o assunto é muito bom, a gente dá para ficar falando até amanhã sobre tantas coisas, né? Então a gente vai agora estar fazendo a nossa prece final, né? Vamos nos preparar então para esse momento, né? Depois de tantas reflexões, tanto aprendizado, nós vamos então pensando na figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo cuidando de todos nós, de toda a humanidade, de cada ser deste planeta, irradiando a sua luz. E vamos agradecendo por estarmos aqui, refletindo, estudando, procurando fazer o nosso melhor para o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento, o nosso melhor por aqueles que nos assistem, que convivem conosco. Nós vamos agradecendo por tudo isso, por esse momento tão especial que nós estamos vivendo juntos, aqui nesse estudo. E a gente vai agradecendo e também pedindo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por toda a humanidade, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão andando pelas ruas, perdidos, às vezes perdidos na própria solidão. Que os bons espíritos possam nos auxiliar todos e dar a cada um de nós, na medida daquilo que nós precisarmos para a nossa evolução. E hoje nós vamos então dar uma pausa nos nossos estudos, que nós possamos estar diariamente entrando em contato com o Evangelho, com as boas leituras, e vamos pensando que amanhã será um novo dia, cheio de esperanças em dias melhores. E a gente vai encerrar o nosso estudo de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que nós possamos todos seguir os passos do Mestre para sermos cada vez melhores, para termos uma vida cada vez melhor, conosco e com todos à nossa volta. Que assim seja. Graças a Deus.